Estamos de volta com Tudo de Bom, gente. Olha, segue lá a gente no Instagram, Tudo de Bom, _AL, beleza? Lá tem bastidores, curiosidades, dicas. Você pode deixar sua sugestão também. Então segue lá que você vê, inclusive, tudo que rolou no programa, beleza? Recado agora pra você. Olha só, sabe aquelas pessoas que não importa o que aconteça, vão em frente? Você é assim? Então, é com você que eu quero falar. Preste atenção, porque se você acredita nos seus sonhos, a Pitágoras também acredita, viu? Tanto que não para de criar formas para você fazer sua faculdade de um jeito que dá para pagar. Cabe no seu bolso, gente. A Pitágoras sabe que estudar é mudar de vida. Por isso, lá você estuda e, ao mesmo tempo, vai se preparando para o mercado de trabalho, aprende na prática, resolve problemas reais e sempre tem o apoio de professores. Legal, né? E olha só essa oportunidade. Você pode parcelar até 70% do seu curso depois de formado e sem juros. Melhor ainda, né? Assim, você precisa só se preocupar em estudar mesmo, não fica com aquela preocupação em relação às finanças. Então, fique ligado, o vestibular é dia 20 de maio, inscreva-se já, faculdadepitagoras.com.br. Pitágoras, a gente acredita em você. E você, hein? Vamos seguindo com tudo de bom? E a nossa Frida, como é que ficou? Mostra aí. Está ficando. Está ficando? Tá indo? Está indo. Gente, tem um trabalho manual, requer o quê? Carinho, atenção, cuidado. Tempo, mostra por conta Vani, da mostra pra pintura. gente como é que tá agora. Tá nos últimos retoques, né, gente? Tá bem lindo. E mostra a finalização dele, como é que fica. A finalização. Olha só o prato finalizado. Que lindo que fica. Repete o Instagram pra quem O Instagram gostou é dessa arte de Cricolore. procurar. Cricolore. Cricolore. @Cricolore. Muito bem. Vani, obrigada pela participação, Obrigada a tá? você. Amei demais. Tchau. Gente, olha só. Preste atenção. Dado interessantíssimo, viu? Em Alagoas, o número de divórcios consensuais aumentou, né? Que é quando as duas pessoas, o casal, estão de acordo, né? Quando as pessoas estão de acordo com a separação. Dessa forma, o processo fica mais simples e tudo flui melhor. Vamos entender melhor como funciona isso? Todo esse processo com ele? Caio Passos, que é advogado. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Monique? Como você está? Nos vimos semana passada ou retrasada? Semana retrasada. Retrasada, foi? Caio, vê só, de acordo com a última pesquisa realizada pelo IBGE, o número de divórcios, né, que é consensual, quando os dois querem, foi maior do que os não consensuais, aqui em Alagoas, né? E as pessoas estão mais flexíveis com essa ideia. Você acredita que os casais conversam antes, se preparam para isso, por isso que vão de boa? Como é que está acontecendo isso? Como é que você enxerga isso? Na verdade, Monique, eu tenho visto um amadurecimento desses casais, né? A gente sabe que o ordenamento jurídico, ele tende a acompanhar a evolução da sociedade. E hoje é possível se casar num dia e se divorciar no outro. Então a gente tem que observar e fazer da forma que seja mais séria, econômico, menos danoso para a família, porque não é só uma perca financeira. Existem também valores emocionais envolvidos. E quem sofre mais são os filhos. Para se separar é preciso dinheiro também, né, Caio? É verdade. Não é lá e quero, não. É alto o valor? Olha, o que vai fazer variar esse valor será, primeiro, o divórcio ele pode ser na via extrajudicial, que seria através do cartório, e a via judicial, que é a comum, a sessão do judiciário com uma ação de divórcio mesmo. E sim... Que não é consensual. Esse segundo. Não, na verdade, você pode fazer consensual ou litigioso na via judicial. Sei. No cartório é que você só pode fazer na via consensual, ou seja, quando existe um interesse mútuo do casal pelo divórcio. Essa é a diferença, tá, gente? Dos dois tipos, não é isso, Caio? Isso. E sim, no cartório, você pode fazer quando não existe filhos menores ou incapazes. E o que vai envolver e dificultar essa questão econômica seria a partilha dos bens e não em si o divórcio. Porque o que acontece? Quando existe a partilha de bens, é que aí vai existir outros valores de escritura, impostos. Mas aí eu sempre recomendo, quando o casal precisa resolver somente o matrimônio, existe a possibilidade de deixar a partilha para depois. Entende? Bem, o pessoal de casa quer saber, na prática, como funciona? Tem um casal que já decidiu se separar e vai ser consensual. Qual é o passo a passo?
Primeiro passo, se não existe filhos menores, é possível fazer no cartório. Ou seja, se divorciar no mesmo dia. Basta entregar a documentação, procurar um advogado especializado para que seja preparada a minuta e em contato com o tabelião é feito. Pronto, marca-se a data e o horário para que o casal compareça e assine. E quando é litigioso? Me diz aí, quando um dos dois não querem... Quando um, não, por um motivo ou outro, não tem interesse de fazer um divórcio consensual, não concorda com algum ponto do divórcio, infelizmente vai ter que ser feito na via judicial. E demora mais, E aí, é mais estressante. Demora um pouco mais. Na verdade, você vai ter que esperar, vai ter que judicializar, vai aguardar citação, audiência inicial. Se não conseguir realmente compor na via judicial, vai se marcar outra audiência de instrução e aí encerra o processo com a sentença. Talvez por isso as pessoas estão mais flexíveis, né? Com certeza, Monique. Sai E muito o mais gasto barato. é menos. Vamos levantar aqui para a gente tirar algumas dúvidas, Caio? Vamos na passarela, nós dois. Vamos para aqui para o nosso LED. Tirar algumas dúvidas, gente, das pessoas, né? As dúvidas mais comuns sobre o divórcio, viu? Vamos rodar a primeira? Roda aí, gente, olha só. Como é feita a partilha ou divisão de bens no divórcio? Caio, vem mais pra cá, pra pertinho de mim. Primeiramente, a gente tem que observar que a regra do divórcio na partilha vai se observar o regime de bens. Se for o regime comunhão parcial de bens, que é o comum, o básico que todo mundo já faz, vai ser a questão meio a meio. A mulher, a partir da data do casamento em diante, o patrimônio construído pelo casal vai ser dividido meio a meio. Se for comunhão universal de bens e for outro momento no divórcio ou na morte, porque o casamento ele não se dissolve somente pelo divórcio. Também tem a questão... Que é aquela questão que a gente estava conversando. Do falecimento. Hoje a gente vai dar um foco mais no ponto do divórcio. Sim, sim. E aí seria somente essa mesmo. A questão da partilha é meio a meio. O que a discussão em si seria em torno de qual patrimônio estaria nessa inclusão no rol de bens a serem partilhados. E essa resposta quem responde é o Independente dos regime. bens estar no nome de um ou do outro cônjuge. Se for universal de bens, serão todos os bens anteriores ao Independente casamento do e nome de quem posteriores. tá. Independente do nome de quem está. Inclusive as dívidas também são partilhadas. Olha, inclusive as dívidas, minha gente. Tem que pensar muito antes de se separar, Tem viu? que fazer as contas. Será que não vale a pena reatar? Não é mesmo? O judiciário, na realidade, existe isso. O judiciário primeiro tenta reatar o casamento. Mesmo quando os dois vão no cartório? No cartório a situação é diferente. Não é? O tabelião até conversa, mas geralmente Mas já vai vão decidido. Tem mais uma dúvida, gente, comum? Vamos ver. Olha só, Caio. Após o divórcio, voltará a ter o nome de solteiro automaticamente a pessoa? Olha, Primeira pergunta, né? E a outra, é obrigatório abrir mão do sobrenome? É a mesma coisa aqui. A gente Olha, se livra do nome de casado? Na verdade, existe uma faculdade para que a ex-esposa ou ex-marido permaneça com o nome ou não. E assim, existe uma discussão nesse sentido. Mas sim, é possível permanecer, até porque existe aquela dificuldade, Monique. Mas Você acredito já que alterou os ninguém queira, né, documentos. ficar Olha, mais... eu já tive casos que o esposo permaneceu com o nome da esposa. Que não é tão comum ver o marido a Utilizar o aderir, nome. né, ao Mas nome é da perfeitamente esposa. possível, é legal. Geralmente a gente vê o caso da esposa utilizar o sobrenome do marido. Os trâmites são difíceis para retirar o nome? É essa a grande dificuldade, porque você vai ter que alterar toda a documentação. Como você fez para mudar, Isso. vai ter que Quando mudar você de alterou o novo. regime, né, de solteiro para casado, mudou a documentação com o sobrenome, você vai ter que refazer. Então, muitas pessoas, por facilidade do dia a dia, optam por manter. Caio, obrigada pelas informações, viu? Você sempre esclarecendo tudo muito bem. Já é nosso parceiro, né, Caio? Obrigado. Olha só, mas divórcios à parte, deixa eu te contar uma novidade, preste atenção. Né? Divórcios à parte, temos também que falar, né, sobre união. Por que não? Pois essa semana acontecem os preparativos, sabe pra quê? Pro casamento mais esperado do ano, viu? É do Príncipe Harry com a atriz norte-americana Meghan, lindíssima. É o casamento mais esperado do Reino Unido. Vamos ver? Com mais de 1000 anos de história, o Castelo de Windsor será palco da união que sacode a realeza britânica. A pequena cidade, 30 mil habitantes, espera mais de 100 mil pessoas. O casamento deve movimentar o equivalente a 3 bilhões de reais, somando turismo e comemorações dos próprios britânicos, que vão até ganhar o direito de ficar até mais tarde nos pubs no próximo sábado, já que é dia de celebração nacional.
I suppose I've probably got about 20 new pieces. Margaret, que já comprou mais de 20 lembrancinhas, lembra do então Pequeno Príncipe, andando atrás do caixão da mãe durante o funeral. I think we've sort of adopted him. Acho que nós adotamos ele. Diz sobre Harry, hoje considerado pela população o mais querido de toda a família real. Dá para dizer que a história desse amor começou aqui em Los Angeles, 6 dias depois do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Foi quando Meghan nasceu. E se lá na Inglaterra eles têm o castelo de Windsor, aqui nós temos o bairro View Park Windsor Hills, que é onde mora nessa casa, até hoje, a mãe de Meghan. Claro que com bem menos pompa e não tão glamuroso quanto lá. Mas são essas diferenças que mostram como talvez a família real esteja se reinventando. Não é sempre que a monarquia abre as portas para uma plebeia como Meghan. Divorciada, descendente de escravos, filha de pais separados, 3 anos mais velha que o príncipe, atriz, feminista e ativista. O bolo do casório não seguirá as regras das tradições da realeza. Será feito por uma confeiteira americana também criada na Califórnia. Depois do sim, Meghan, segundo as tradições, não será uma princesa, porque não tem sangue real, mas deve receber, como a cunhada Kate, o título de duquesa. Diana, oficialmente, também não era uma princesa, mas assim era chamada por ser tão amada pelo povo. Pela popularidade, simpatia e descontração de Meghan, não duvide que ela conquiste também esse título. Olha só, né? Felicidade aos noivos. Danilo, tá treinando já seu inglês britânico pra gente partir? Bom, gente, vamos falar agora bem rapidinho, né, Caio, sobre a questão da união estável. União estável, esqueci até o nome, da união estável, que está sendo muito usada, gente, inclusive entre os famosos. O que é a união estável, Caio? Olha, na realidade, a união estável seria uma modalidade diversa do casamento, onde não existe a formalidade. E a questão do patrimônio é até diferenciada. Pode ser feito tanto formalizado num cartório como um contrato particular. Não é um casamento. Não é um casamento. É uma união entre duas pessoas. Por que os famosos estão aderindo tanto a essa união? É justamente a facilidade. Não existe essa formalidade, nem para criar, nem para se desfazer. Caso venha acontecer, mais fácil. né? Pode ser até mesmo Nessa um vida contrato de particular. famoso, eles querem praticidades, né? Exatamente. Mas com pessoas meros mortais, também está acontecendo? Você tem visto isso ou não? Sim, acontece bastante. Inclusive, a gente tem que ingressar com ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E a discussão em si é sobre o patrimônio, como é que fica. Porque o casamento tem os regimes, parcial, universal de bens, separação total. E na união estável, como seria? A regra é comunhão parcial de bens da data do surgimento da união. Só que aí existe a questão do tribunal. O patrimônio adquirido onerosamente é que seria dividido parcialmente. Ou seja, aquele cônjuge que não trabalhou, não contribuiu na construção do patrimônio, via de regra, pode ficar sem a sua parte. Olha aí, tá explicado. Obrigada, viu, Caio? Gente, Obrigado. Na volta do intervalo, vamos falar de um assunto seríssimo, viu? O abuso sexual infantil, que ocupa o 2º lugar da violência, né? Das violências sofridas por crianças. Isso de 0 a 9 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, isso é seríssimo. Daqui a pouco, Tudo de Bom traz esse tema para a gente debater com você. Já volto.